É um prazer estar aqui, ainda mais depois de ouvir quão rigorosa foi essa seleção. A Nude, a gente tem apenas 5 anos, vou contar um pouquinho aqui da história, mas, como fundadora, cofundadora, uma das perguntas que eu sempre recebo é: mas o que te fez criar a Nude? Obviamente, a Nude não é uma criação só minha, mas eu recebo muito essa pergunta, e é uma pergunta que me faz pensar muito, porque o que faz uma pessoa achar que ela tem uma contribuição tão importante que ela precisa colocar mais um produto no mundo, num mundo onde a gente já está saturado de tudo, informação, produto. Ninguém precisa de mais um alimento, Mas e se eu for realmente pensar essa cadeia e esse sistema de uma maneira nova? Será que não vale a pena? E foi justamente com esse pensamento, e, obviamente, gente, isso foi durante uma pausa minha, então eu tive bastante tempo para refletir, que a gente criou a Nude, e com o objetivo de ajudar a sociedade numa transição para uma economia de baixo carbono. Então, para um consumo de baixo carbono, que é lindo, Eu falo que é ótimo para colocar numa apresentação institucional, uma frase muito bonita, mas como que a gente transformou isso na prática? Então, a gente começou lá atrás com um objetivo para as pessoas elas poderem fazer, com esse objetivo, e para as pessoas conseguirem fazer essas escolhas e fazer essa transição, elas precisavam estar bem informadas do impacto daquilo que elas consomem. Então, nosso direcional lá no início foi pegada de carbono. Então, todos os nossos produtos vão trazer na frente da embalagem a pegada de carbono, e isso vai ajudar o consumidor a entender que aquilo que ele está consumindo trouxe aquele impacto, E então a gente começou a calcular o impacto da cadeia como um todo. Lá atrás a gente calculava só até a gôndola do supermercado. Hoje a gente incluiu o impacto pós-consumo nesse cálculo, então ele é realmente um cálculo completo da cadeia. E a gente começou a colocar isso na frente da embalagem, só que a gente percebeu que ainda era um pouco, há 5 anos atrás, as pessoas, e também por falta de poder comparar isso, mas 0,4 é muito, é pouco, como que eu vou saber? Então, a gente iniciou a nossa jornada como carbono neutro, então a gente calculava o impacto ali do produto, através do volume de venda, a gente neutralizava as nossas emissões, e a gente falava que a gente era uma empresa carbono neutro. Mas, e depois? O que a gente faz com isso? Então, não adianta só você calcular e sentar em cima desse número. Foi então que a gente entendeu, e, obviamente, gente, a Nude é uma empresa pequena, a etapa do convencimento ela é mais curta, É muito mais sobre como e quando a gente vai fazer, e não sobre o porquê. Então, a gente começou a entender que era muito mais valioso a gente colocar os nossos esforços em projeto de mitigação do que na neutralização. E, de novo, como empresa pequena, você tem que escolher muito bem onde você está colocando seus investimentos. Então, a gente parou de neutralizar, foi uma decisão difícil, porque como que eu vou explicar isso para o consumidor? Mas a gente bateu no peito e falou, a gente acredita que esse é o caminho correto, porque a gente precisa reduzir a nossa pegada, e a gente começou a ir para esse caminho. E hoje, a gente colocou essa foto aqui, porque esse cereal ele é um produto upcycling, e ele tem um potencial de reduzir 7% da nossa pegada do leite, que é o principal produto. Então, a gente usa uma biomassa que vem da filtragem do leite para fazer esse cereal, e ele é um cereal proteico e rico em fibras. Então, é um projeto que a gente tem muito orgulho, e por isso que eu pus aqui. Vale a pena, vale a pena. Ele está ainda um pouquinho difícil de encontrar, mas a gente vai melhorar a distribuição logo mais. Mas isso tudo é da porta para dentro. E depois?
como que eu começo como marca, como eu começo a falar sobre isso, para que isso vire valor para o meu consumidor, e também eu possa começar a influenciar as pessoas a ir para a mesma direção, a perguntar sobre a pegada de carbono dos produtos. Porque, se amanhã eu desapareço como marca, a gente tem que pensar, tá, o que eu deixei? Como que eu contribuí? Como que essa marca que existiu, eu espero que isso não aconteça, tá, gente? Mas como que eu continuo essa sementinha que eu plantei? E esse é o que guia muito a nossa comunicação. Eu acredito que a sustentabilidade ela tem uma coisa que é muito difícil, que é a comunicação. Como eu transformo um assunto extremamente complexo e técnico numa coisa que é palpável para o consumidor. E, além disso, como eu influencio as outras pessoas, as outras empresas, a minha cadeia de fornecimento para ir nessa direção e começar a pensar nessa mitigação, porque eu também dependo do meu fornecedor trabalhar ali. Então, a gente faz um trabalho muito grande com essa rede de fornecedores e a gente conversa também bastante com outras empresas para influenciar nessa mudança, nesse caminho. E eu acho que esse vídeo que eu vou passar aqui para vocês, ele reflete muito bem isso, então vou acabar com ele. Cai ou passa na terra, deixa uma pegada. De um grão de areia a um grão de aveia. Pegada de planta, pegada de bicho, pegada de pessoa, pegada de produto. Agora eu vou te pegar com uma pergunta. A pegada que você veste, anda, voa, ensaboa, compra, cozinha, trabalha, toma, engole, nutre ou desnutre o corpo da Terra? Qual é o impacto de tudo isso no planeta? Eu quero poder escolher qualquer coisa pela pegada que ela deixa. E isso melhora a minha pegada. Por que ninguém mostra isso? Tudo que nasce, cai ou passa na Terra, deixa uma pegada de carbono. Mostra a sua pegada. Mostra aí, quero ver. Ei, você, começa a pedir para poder escolher. Quanto menor, melhor. Mostra a sua pegada. Obrigada. O poder da imaginação.